refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Olá amigos e irmãos, muito bom dia, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a fé salvadora de Deus.
E apesar aí da distância, né, quero crer que nós estamos juntinhos, porque estamos juntos no mesmo propósito, que é conhecer e estudar sobre a palavra de Deus, sobre a nossa salvação, como essa nossa salvação se desenvolve, né, como a fé ela é desenvolvida nas nossas vidas, né? Tudo isso graças a Deus, tudo isso graças à gloriosa presença de Deus em nossas vidas e a manifestação constante do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então nós vamos orar neste momento, né? Depois nós vamos ler a palavra do Senhor, conforme o texto básico da lição. O nome da lição é Salvos para quê? Né? Para que nós somos salvos? Para que sermos salvos, né? Então nós vamos ler o texto que está em Efésios 2, de 1 a 10. Mas antes nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo ao Senhor que nos capacite, pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida e que essa lição realmente venha fazer diferença na sua vida, que você coloque em prática, né? E aquilo que eu não tiver condição de passar para você, de ensinamento, o Senhor possa, através do Espírito Santo, completar na sua vida aquilo que Ele deseja para o seu coração nesta manhã. Então vamos orar? Pai eterno, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Senhor, mais uma vez, ó Deus, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição que vai falar sobre salvos para quê? Senhor, vai falar sobre a fé genuína, a fé salvadora, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Senhor, abençoe os meus irmãos, Senhor, que estão neste momento assistindo, ouvindo, participando, Senhor, dessa Escola Bíblica Dominical, dessa live, Deus. Ó Pai, abençoe o coração de cada um deles, abençoe a mente de cada um deles, ó Deus. Abençoe dando saúde, dando alegria, dando felicidade, de saber que a nossa fé está depositada no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço nesta manhã, por este dia, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, você já abriu aí a sua Bíblia, texto de Efésios 2, nós vamos ler do 1 ao 10. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo a primícia das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que texto maravilhoso, irmãos. Que maravilha de texto, que nos mostra a condição que nós estávamos, nos mostra a condição que nós andávamos, né? Mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos resgatou e nos deu nova vida em Cristo Jesus, né? Irmãos, quando nós vamos falar dessa lição, salvos para quê? A primeira coisa que nós entendemos quando nós lemos o texto de Efésios 2, de 1 a 10, é que primeiro nós vamos falar sobre a salvação e de que forma temos acesso à salvação e como desenvolvemos essa salvação, ou como essa salvação é desenvolvida em cada um de nós. Como fomos conduzidos a Cristo, de que forma temos a confirmação da nossa salvação, como o Senhor vai trabalhando e desenvolvendo a salvação em nossas vidas, né?
Então a primeira coisa que nós precisamos ter certeza de que nós devemos nos atentar neste texto que nós acabamos de ler, é que a nossa salvação ela é decorrente primeiro da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Né? Deus age por meio de sua poderosa palavra. 1 Coríntios 1,18 vai dizer, né? Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Né? Repetindo, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, irmãos. A palavra de Deus é o poder de Deus em nossas vidas. É o poder que transforma. Então, nós entendemos que a salvação, nós temos a salvação porque primeiro foi Deus quem nos conduziu a Cristo. Deus nos conduziu a Cristo. João 6,44 vai dizer que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, ninguém pode ir ao Senhor, ninguém pode ir a Deus, né? Ninguém pode ir a Jesus se o Pai, se Deus não enviar. E Jesus vai nos ressuscitar no último dia. É Deus e não nós que desempenham o papel principal, o papel mais importante na salvação. Quando alguém decide crer em Jesus Cristo como Salvador, isto é resposta do homem à ação, sabe de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós decidimos aceitar a Jesus, é porque antes disso o Espírito Santo já fez ação em nós. E quando nós aceitamos, é a nossa ação, é a nossa resposta, né, à ação do Espírito Santo. É Ele quem cria toda a situação. E nós decidimos então se cremos ou não. Né? Ninguém pode crer sem a ajuda de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele faz tudo por nós. Deus não coloca lá as coisas, a salvação é assim, vocês que se virem. Não. Deus cria em nós o desejo de aceitar Jesus Cristo. Esse Deus é muito maravilhoso. E essa ação nos leva a confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. 1 Coríntios 12:3, na parte B, vai dizer assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém é capaz, irmão, de confessar Jesus sem a ação do Espírito Santo de Deus. Né? E é Deus mesmo quem nos dá a certeza da salvação. Lá em João 10, no Evangelho de João 10, 27 a 29, vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém, irmãos. Se você aceitou Jesus, se você aceitou o sacrifício, ninguém pode tirar você de Deus. Ninguém pode separar você de Deus. Romanos vai dizer isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. É Ele mesmo quem confirma a nossa salvação. Que maravilha! Ele faz tudo e ainda confirma a nossa salvação. Romanos 16, 25 a 27, vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto ao único Deus sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Aleluias. Paulo declara aqui que é maravilhoso, era maravilhoso para ele estar vivo, né, e poder testemunhar o plano de Deus para salvar os gentios, tornando sua mensagem conhecida em todo o mundo. Deus é maravilhoso, queridos. E é Ele mesmo quem vai selando essa salvação em nós. Ele que sela, Ele que garante. Né? Efésios 1,13 vai dizer que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Acho que você pode dar um glória a Deus aí, né? Bem alto. Bem alto, para todo mundo ouvir. Glória a Deus, porque Ele é quem sela
a nossa salvação. É Ele que garante, é o Espírito Santo do Senhor quem garante a nossa salvação. O Espírito Santo é a garantia divina de que pertencemos a Deus e de que Ele cumprirá o que prometeu. E Ele mesmo é quem vai nos edificando, irmãos. Nós, há 2 semanas atrás, nós vimos a atuação do poder do Espírito Santo em nossas vidas, e no sentido de edificar, de restaurar as nossas vidas, e santificando as nossas vidas, edificando as nossas vidas. Então Ele mesmo é que é responsável pela edificação das nossas vidas. Atos 20, 32 vai dizer: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Glória a Deus. Através do Espírito Santo também o Senhor vai nos santificando, vai santificando as nossas vidas, vai desenvolvendo a santificação em nossas vidas. 2 Tessalonicenses 2,3 vai dizer: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Glória a Deus, né? Irmãos, a nossa salvação, ela começa e termina em Deus. A salvação é um presente de Deus que devemos aceitar, e Ele nos santifica nesta caminhada, com o Espírito Santo do Senhor. E a palavra de Deus também vai dizer que Ele vai nos preservando. Olha que maravilha! Vai nos edificando, vai nos separando, vai nos selando e vai nos preservando. Judas 24 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Oh, irmãos, ser imaculado, ser preservado, ser perfeito é condição indispensável de um crente ao finalmente encontrar-se face a face com Deus. Tudo isso Deus fará até a conclusão do seu propósito em nós, que é a salvação eterna, para a glória de Deus. A salvação, portanto, é uma prerrogativa do Senhor, é uma prerrogativa de Deus. Só Ele tem poder e liberdade para salvar quem Ele quer, quem Ele quiser. Tudo é do Senhor. Aleluia, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor, a salvação pertence ao Senhor, é obra dele, não é obra nossa. Sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé. A graça da salvação acompanha também a graça do serviço, mas as obras não têm papel algum como causa da nossa salvação. Oh, que bênção, irmãos! Senão nós iríamos nos sentir orgulhosos, porque nós fizemos alguma coisa pela nossa salvação. Mas graças a Deus que não é pela nossa obra, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas é por obra exclusiva do Senhor Jesus em nossas vidas. Portanto, a prática das boas obras é a evidência da nossa salvação. Nós praticamos boas obras, porque nós somos salvos. E essas obras devem ser vistas como a expressão da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa fé, a fé salvadora. Então, queridos, até aqui, nós entendemos como funciona a nossa salvação. Ela é decorrente primeiramente da vontade de Deus. Acho que isso tem que ficar bem claro para nós. E como Deus age em nossa fé para fortalecer a nossa posição de salvos em Cristo Jesus. Então, até aqui entendemos como somos salvos. Agora vamos falar um pouco sobre a genuína fé salvadora. Essa fé salvadora é um dom gratuito de Deus, por meio da qual somos habilitados a receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O autor da lição diz que esta fé ela é constituída por 3 elementos. Ele vai falar sobre a constituição dessa fé em 3 elementos. O elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. E aí nós vamos falar sobre cada um desses elementos bem rapidamente. O elemento intelectual trata-se da fé que busca compreender a Deus, a sua vontade e seu agir através da própria palavra de Deus.
ela caracteriza-se pela convicção racional, né, daquilo que a palavra diz que é verdade. Né? Por que é verdade? Porque faz sentido. Né? Senão a gente não acreditaria. A palavra diz que é verdade, nós acreditamos nessa verdade porque ela faz sentido para nós, como servos do Senhor. Portanto, não podemos confundir fé racional com fé científica. Tem uma diferença aí, porque a fé científica ela é fria e morta. Né? Isso acontece, mas não é necessariamente uma característica da fé intelectual, né? Mas sim de uma fé pessoal. Uma fé que é provada cientificamente, né? Que não é o nosso caso. Portanto, o conhecimento das realidades espirituais passa sim pela nossa mente. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que o autor da lição vai colocar para nós é o elemento emocional. O elemento emocional. O elemento emocional é aquele no qual o cristão baseia a sua crença e o seu agir, naquilo que ele sente nas suas emoções. Né? É como se o juiz, né, fosse as suas emoções. Né? Se essa emoção ela for positiva, se essa resposta a essa fé for positiva, então está valendo. Né? Deus pode agir nas nossas emoções. Sim, claro que pode, Ele é todo poderoso. Né? Mas não basta que eu reconheça racionalmente a Cristo. Também é necessário que eu creia nele como Senhor da minha vida e Salvador de todo o meu ser, com todo o meu ser. Isso envolve todo o nosso ser. Isso seria a nossa fé emocional. Né? Então, o terceiro elemento que nós vamos falar nessa manhã é sobre o elemento volitivo. Né? A fé volitiva é um ato da vontade humana. Né? É o compromisso de obedecer à vontade de Deus. Isto é o que chamamos de fidelidade. Né? Ela se manifesta no comportamento, ou seja, através do trabalho, através das boas obras. Né? Uma esperança mais profunda que um mero desejo é fundamental, né, para a fé emocional. Né? E uma crença mais profunda do que uma simples opinião é fundamental para a fé intelectual. Né? No entanto, irmãos, um amor mais profundo, né, do que o comum é a base da fé volitiva. Né? Aí, portanto, nós podemos dizer que nenhum dos três elementos ou a combinação de algum deles é suficiente. Né? A fé salvadora, ela compõe-se em um ato de entrega a Cristo sem reservas. É a fé. Eu confio e pronto. Confio com todo o meu ser. Né? E pronto. Mas aí o autor da lição também ele vai falar em relação às características dessa fé salvadora. Né? E ele vai colocar aqui que a primeira característica dessa fé salvadora é que ela se origina no próprio Deus. Né? Interessante que o autor da lição vai colocar para a gente. Né? A fé salvadora é um produto da graça de Deus e age em nós através da palavra de Deus. Efésios 2,8, que foi o texto que nós acabamos de ler, vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. É dom gratuito de Deus. Né? Ela se origina em nós, né, por meio da palavra que diz que somos feitos filhos espirituais de Deus. Né? 1 Pedro 1,23 vai dizer também: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, perdão, irmão, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém. Então, irmãos, a fé salvadora exige conhecimento de Deus. Né? Você prestou atenção? A fé vem pela palavra. Então, como que eu vou ter fé se eu não conheço a palavra, se eu não conheço o dono da palavra? Né? Como? É impossível, né, nós nos relacionarmos com alguém que a gente desconhece, com alguma pessoa desconhecida. Né? Para que haja uma relação de confiança, de fé, né, nós precisamos conhecer a pessoa,
com quem a gente está se relacionando. A mesma forma acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor, né, para confiar plenamente naquilo que a palavra revela sobre o nosso Deus, né? Então nós precisamos. É impossível nos relacionar se nós não conhecermos a Deus. Quando não conhecemos a Deus, nós nos iludimos, né? Ou caímos em falsas promessas, né? E criamos falsas expectativas, né? Não sei se você vai se lembrar daquela passagem que fala lá em Lucas 24, 21. Ela relata a história de 2 discípulos que revelaram a sua frustração e se iludiram com suas próprias expectativas a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, né? O que eles esperavam? Eles esperavam um rei, né? Que Jesus Cristo fosse o rei que fosse redimir a Israel da opressão romana, né? Mas Jesus jamais falou que o reino dele pertencia a esse tempo, a esse mundo, né? Era um reino terreno. Não, o reino dele era um reino dos céus, né? O reino dele era diferente. Então aqueles discípulos se frustraram, porque eles criaram uma falsa expectativa, porque não conheciam verdadeiramente a Jesus, nem a palavra de Deus, né? Jesus jamais havia prometido isso a eles, né? Pelo contrário, o caminho descrito por Cristo envolvia sofrimento, morte e ressurreição. Isso está em Mateus 16, 21, né? Então, irmãos, se a palavra for fundamento da nossa fé, podemos descansar confiantes, pois Deus cumpre a sua palavra. Uma outra característica, então, a primeira característica é que a fé, ela se origina no próprio Deus. A segunda característica é que ela é direcionada para Deus, e a sua palavra. A fé é direcionada para Deus e para a sua palavra, né? Crer no Pai é o mesmo que crer no Filho, né? João 5,24 vai dizer isso. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias, né? A vida eterna é esta, estar para sempre com Deus, e ela começa quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Sem Jesus, o Pai continua inacessível para nós, irmãos. Sem Jesus, a gente não vai ter acesso ao Pai, né? Uma fé supostamente depositada no Pai, sem aceitação da obra do Filho como Senhor e Salvador, não é uma fé genuína, né? O Evangelho está aí para ser crido, né? Para ser obedecido, para ser aceito. A pregação cristã é a proclamação do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Romanos 1,16 vai dizer isso. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem a palavra, Jesus se torna um caminho desconhecido para o Pai. O que Deus revelou é para ser crido, irmãos. É para nós obedecermos, para nós crermos. Cristo é o autor e o conteúdo. Por isso, crer no Evangelho significa crer em Cristo. Porém, precisamos que Deus nos abra o nosso entendimento. Se o Senhor não abrir, através do Espírito Santo, não abrir o nosso entendimento, a gente não vai entender, não vai compreender. Vocês lembram da história da comerciante Lídia, né? Um influente comerciante lá da cidade de Filipe, está lá em Atos 16, 14, né? Ela era uma pessoa que teve o seu entendimento aberto, né? Teve o seu entendimento aberto para que ela estivesse atenta à pregação, ela entendesse a pregação da palavra do Senhor. E ela foi salva, foi muito influente ali como serva do Senhor naquela comunidade, né? A terceira característica, irmãos, que nós vamos ver da fé salvadora é a característica de apoiar-se no poder e fidelidade de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5 vai falar: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, Paulo falando, né, de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo deixa bem claro, né, que aquilo que ele estava falando ali, aquilo que ele estava explicando, a palavra que ele estava falando, não provinha de sabedoria dele mesmo, mas era a sabedoria de Deus. Né? A sabedoria de Deus, o poder de Deus. Né? Então, irmãos, o fundamento da fé está em Deus, que gerou e sustenta a nossa fé. É na promessa de Deus que a nossa fé se sustenta. Se não fosse a promessa de Deus, a nossa fé não iria ser vão. Né? Mas glória a Deus, né? Porque as Escrituras, a própria Escritura nos desafia a confiar em Deus. Aleluias. A quarta característica que o autor da lição vai colocar para nós é que a fé é resultado da nossa eterna eleição. Da nossa eterna eleição, irmãos. A eleição divina nos é totalmente estranha, até que nós nos conscientizamos desta realidade pela fé. Tudo envolve a fé, irmãos. Isso não vem de vós. Isso não vem de nós. É dom gratuito de Deus. Né? A fé é a causa instrumental da nossa salvação. Porém, a causa essencial é a nossa eleição. A nossa eterna eleição. Né? A fé e o arrependimento são resultados dessa eleição. Né? Fomos eleitos para que tivéssemos fé. Desse modo, percebemos como Deus em tudo se antecipou a nós. Aquilo que eu falei no início. Nós não fizemos nada. Deus fez tudo por nós. Ele que planejou, Ele que executou e Ele que fez tudo. Né? E ainda imputou em nós a fé, o amor, para que nós, e abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos entender, né, toda esta ação maravilhosa e salvadora do Senhor e aceitasse. Né? Então, queridos, Paulo, ele considerou todas as outras coisas como perda diante da realidade sublime de conhecer a Cristo e isso era a sua prioridade de vida, era a prioridade da sua vida. As outras coisas para ele considerava como perda, não valia nada, porque ele queria mesmo era conhecer ao Senhor. Né? Filipenses 3, versículo 8 vai dizer isso, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, irmãos. Isso é um exemplo maravilhoso. Isso é muito considerável. Isso é muito importante. Ter um exemplo de um homem como Paulo, dizer que tudo que ele tinha conseguido, ele considerava como perda, pelo simples fato de conhecer a Jesus. Pelo sublime fato de conhecer a Jesus, de ganhar a Jesus. Aleluias. Né, irmãos? Então nós vemos aqui as características da nossa fé. Né? As 4 características que o autor da lição colocou para nós aqui nesta manhã. Né? Que a fé se origina no próprio Deus, a característica número 1. Ela é direcionada para Deus e sua palavra, característica número 2. Ela nos ajuda a apoiar-se no poder e fidelidade de Deus. E a número 4, ela é o resultado da nossa eterna eleição. Né? Então, vamos entrar aqui então na parte prática da nossa lição dessa manhã. Então nós já vimos aqui o tipo de fé, né? Que é a fé emocional, racional e evolutiva, as características dessa fé, e agora nós vamos entrar na parte operosa, né? Na prática dessa fé, que essa fé salvadora, né? Quando nós obedecemos, o que ela faz, o que ela nos leva como prática de vida, né? Como trabalho, como obra para o Senhor, em obediência, em resposta nossa àquilo que Jesus fez
por nós. Né? Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, né? Já em 1 Coríntios 10:31, Paulo vai dizer, orientando aos Coríntios, vai dizer que tudo que nós fazemos, né, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Em tudo devemos dar glórias a Deus. Né? Toda boa obra, irmãos, ela deve ter fundamentação bíblica. Né? Ela deve envolver um compromisso entre nós e Deus, pois fomos criados, fomos separados, fomos libertos, fomos salvos para a prática das boas obras. Né? O crescimento é o fortalecimento da nossa fé. E o fortalecimento da nossa fé são demonstrados por meio da nossa operosidade, né? Da parte do trabalho, da parte da doação, da parte da entrega, da parte do amor fraternal, que significa o nosso trabalho ativo e também o resultado desse nosso trabalho ativo feito para o Senhor, como resposta da nossa fé, como resposta do nosso amor, como resposta do nosso agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele fez de nós. Né? Devemos agir com amor, conforme Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Ah, que maravilha, irmãos. Amar ao próximo é a nossa resposta a Deus pelo que Ele fez por nós. Né? Vale destacar aqui 2 exemplos. O primeiro é o exemplo da igreja de Tessalonicenses, que teve a sua fé, né, as suas boas obras, que repercutiu de maneira tal em toda a Macedônia e na Acaia. Paulo elogiou esses cristãos pelo trabalho fiel. Irmãos, o Evangelho é o poder. E o Evangelho, quando chega até nós em poder, ele tem efeito poderoso na nossa vida. O Evangelho chegou em poder lá na igreja de Tessalonicenses. E o efeito foi poderoso na vida daquela igreja, a ponto deles serem reconhecidos como uma igreja que tinha uma fé maravilhosa, que respondia em fé, que respondia em amor, em fraternidade a toda aquela população daquela região ali. Mais tarde também Paulo fala também da fé operosa, né, da igreja de Romanos. Romanos 1:8, Paulo vai dizer: dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, apesar daquela igreja viver no centro do poder político e econômico do mundo ocidental, né? Eles estavam sempre em evidência, mas felizmente, né, a reputação que veio para nós, né, daquela igreja era uma reputação excelente, uma reputação que encheu Paulo de alegria, de felicidade, né, por tamanha demonstração de amor, né, por tamanha demonstração de agradecimento ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por eles, né? E isso que está na palavra de Deus deixa para nós, né, um exemplo. Né? Nós somos regenerados, nós somos eleitos para as boas obras. Né? Por isso nós devemos frutificar em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Um crente seguro da sua salvação é um trabalhador ardoroso, né, e fiel. Né? É um crente fiel na causa de Cristo. Que nós possamos ser encontrados como crentes fiéis, como crentes que trabalhem arduamente em prol da vida das pessoas que nos rodeiam, né? Para o crescimento
da nossa igreja local, para o crescimento do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. É para isso que nós somos salvos. Foi para isso que Deus nos escolheu. Né? Deus não nos escolheu, Deus não nos salvou para nós ficarmos parados, inertes, né? Esperando que algo sobrenatural aconteça em nossas vidas. Não, irmãos, nós somos salvos para as boas obras. Né? Nós somos salvos para frutificar. Né? E precisamos, em resposta àquilo que o Senhor fez por nós, em resposta ao amor de Deus em nossas vidas, obedecer ao Senhor, amar ao nosso próximo e frutificar, né? Frutificar através da vida das outras pessoas que não têm o conhecimento do Senhor Jesus. Amém? E assim nós vamos concluindo o nosso estudo nessa manhã. Hoje nós aprendemos na lição que a fé salvadora é um dom de Deus, né? Por meio da qual nós somos habilitados a receber Jesus Cristo. Nossa fé, vimos também que a nossa fé é constituída de 3 elementos, segundo o autor da lição, né? O elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo, né? E ele falou também que a fé, ela apresenta algumas características. Nós podemos ver aqui, estudar pelo menos 4 características nesta manhã, nesta lição de hoje, né? Nós estudamos sobre uma das características é que a fé ela se origina em Deus. Uma outra característica é que ela é direcionada para Deus e para a sua palavra, né? Ela também apoia-se no poder e na fidelidade de Deus. E ela, irmãos, é o resultado da nossa eterna eleição. É o resultado da nossa eterna eleição. E também vimos que a fé, ela precisa ser uma fé obediente e operosa, né, para produzir frutos. Né? E como consequência, a fé em Deus influencia nossa cosmovisão e, consequentemente, o nosso comportamento como servos do Senhor. Porque a fé não é algo fora da nossa realidade, irmãos. Os assuntos da fé têm relação com o nosso dia a dia, tem relação com o nosso hoje existencial, né? Com a nossa forma de viver. Afinal de contas, somos salvos para servir. Portanto, a fé nos conduz ao crescimento espiritual e à apropriação dos meios concedidos por Deus para nosso crescimento. Então, irmãos, meu recado para você nessa manhã é que você e eu, nós possamos usar dos meios fornecidos por Deus para o nosso alimento espiritual e assim vivamos em comunhão, e assim cresçamos na graça, e assim frutifiquemos, né, neste mundo que precisa das nossas boas ações, né, para mostrar ou para glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa missão. Que o Senhor te abençoe neste dia. Que o Senhor fale mais ao seu coração nesta manhã. Então nós vamos agradecer ao Senhor pela lição desta manhã, orando ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta oportunidade maravilhosa de mais uma vez estar aqui juntos com meus irmãos, Senhor, falando, estudando, conhecendo um pouco mais, ó Deus, do porquê somos salvos, conhecendo um pouco mais de como a fé ela opera em nossas vidas. Senhor, conhecendo as características dessa fé maravilhosa que o Senhor imputou a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por este dia, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe o restante do dia. Dê-nos logo mais um culto maravilhoso de adoração na Tua casa, Pai. Que possamos estar ali alegres e felizes na Tua presença para Te adorar, para Te glorificar, porque o Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno de toda a glória, de todo louvor. Somente o Senhor é digno, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pela minha salvação. Muito obrigado pela salvação dos meus irmãos que nos assistem nesta manhã, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe a nossa igreja. Senhor, abençoe a nossa comunidade de fé, Pai. Abençoe o culto de logo mais, a palavra que vai ser ministrada, Senhor Deus. Abençoe a vida do nosso pastor, dos nossos oficiais. Senhor, em tudo entregamos em Tuas mãos, ó Pai.
porque não há melhor lugar para estar, Senhor, do que estar na tua presença. Não há algo melhor para confiar do que confiar na tua proteção, confiar no teu amor. Ó Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por essa certeza que palpita dentro dos nossos corações, Pai. Eu te louvo por isso, eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tenham um restante de dia abençoado. E o nosso motto nessa manhã, Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Um grande dia, um abraço, fique com Deus.